Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui alguns versículos que autocomplementam-se e são versículos que falam por si só. Pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, nosso mestre por excelência, ele escreveu um livro com o nome de Evangelismo Pessoal. Fica aqui uma dica cultural para aqueles que ainda não leram. Ele valeu-se de uma estratégia que fora a mesma utilizada por Arthur W. Pink em seu livro Enriquecendo-se com a Bíblia. E que estratégia era essa? Enquanto ele escreve, é como que ele falasse-nos pessoalmente, e a pergunta retórica é feita repetidas vezes. E a pergunta é essa: tens você enriquecido-se com a Bíblia? Tem esta frutificado, modificado? Fazia assim Arthur W. Pink. E o pastor Antônio Gilberto, ele vai fazendo essa aplicação, fazendo-nos refletir. Então penso eu que, aonde a Bíblia não fala, eu não preciso ter voz. E Bíblia explica Bíblia. Somos a geração dos livros, mas que sejamos também a geração do livro. Tem uma fala também do pastor Abraão de Almeida que eu admiro muito, que ele disse assim, livros bons são aqueles que te levam a fechá-los e abrir o livro dos livros, a saber, a Bíblia. No seu livro Evangelismo Pessoal, pastor Antônio Gilberto aconselha que leiamos muitos livros, mas que nenhum destes, a somatória deles, possa superar a nossa leitura diária e devocional da Bíblia Sagrada. Então, os hinos que cantamos, cantor cristão, harpa cristã, são cristãs, mas a Bíblia, ela é sagrada. A Bíblia inspirou muitos autores e desta deriva-se muitos livros. Na verdade, é o livro mais escrito sobre. É a Bíblia, indiscutivelmente. Mas nada se compara com ela mesma. Paulo, escrevendo 2 Coríntios capítulo 5, dá-nos a entender que ele já havia escrito outras cartas. Porém, aprova bom Deus que nem todas as cartas escritas, nem mesmo os escritos de Paulo, fossem dignos de canonização. Então, o que você tem aí em mãos, chamado Bíblia Sagrada, é incomum, autoexplica-se e é insubstituível. Então eu tenho um pensar que eu quero deixar-lhes, mas eu vou fundamentar-me em alguns textos bíblicos. Toda essa introdução para dizer-lhes que eu poderia citá-los, mas ao invés de citá-los, eu quero ler, porque eu sei que há uma bem-aventurança. Apocalipse 1:3, ok? Então vamos lá? 1 Samuel capítulo 17, versículo 25, todos conhecem a tão famigerada batalha entre Davi e Golias, Golias e Davi, Israel e os filisteus. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, você conhece a Bíblia, sabe quem será este homem. O rei, aqui referindo-se a Saul, o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, nesse caso aqui, Mical, e fará livre a casa de seu pai em Israel, livre de impostos pesados. Agora vamos lá. 2 Samuel, capítulo de número 21. O tempo passa, Davi assume o trono, Israel é ferido pelo próprio Deus, por causa da quebra de uma aliança, lá no livro de Josué, com os gibeonitas. E eu tenho outros vídeos falando sobre. E daí acontece o que eu vou ler agora. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata, nem ouro, que temos questão com Saul,
e com a sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, então que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatã, por causa do julgamento do Senhor. Então observe: salvo por uma promessa, livre por uma promessa, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei dos 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, e Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical. Dobra atenção nisso. 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzinai, é isso mesmo, Meulatita. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 23. Mical, a filha de Saul, aquela dada a Davi, porque o Davi matou o gigante, não teve filhos, até mesmo o dia da sua morte. Evangelho de João, capítulo 13, verso 7. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Como concatenar essas ideias, como unificar esses textos e qual a ideia que pode ser trazida a partir desses? Davi vence o gigante, lhe é dado por esposa a filha de Saul, por nome de Mical. Essa Mical, segundo Samuel 6:23, não lhe gerou filhos. Então, ela era estéril. Humanamente falando, pense comigo. Quais são as 2 ideias iniciais que mormente permeiam o coração de uma jovem? Primeiro, casar-se, ir ao altar. Segundo, exercício de maternidade, isto é, ser mãe. Nesse tempo, muito mais ainda do que em qualquer outro tempo. Nesse tempo, esterilidade, você sabe, é só você olhar, por exemplo, para as 3 mulheres dos 3 patriarcas, Sara, Rebeca e Raquel, a mulher amada de Jacó. Essas 3 mulheres eram estéreis. É só você olhar para a mãe de João Batista, Isabel, havia cessado o costume das mulheres. É só você olhar para a mãe de Sansão, esposa de Manoá, cujo texto não apresenta o seu nome. É só você olhar para Ana, esposa de Eucana e mãe de Samuel. Essas mulheres geraram verdadeiros milagres para a glória de Deus. Mas essas mulheres sofriam desse mal. E mulheres como essa, é só você ver 2 Samuel capítulo 1, versículo 6, é só você ler Gênesis capítulo 30, verso 1, Raquel disse a Jacó: dai-me filho, senão eu morro. Essas mulheres sentiam-se pormenorizadas e eram menosprezadas. Segundo Samuel 1:6, Penina irritava Ana excessivamente porque o Senhor havia cerrado a sua madre. Então Mical, sendo filha do rei, casando-se com aquele que tornar-se-ia rei, o homem segundo o coração de Deus, matador de urso, de leão, de gigantes, maior compositor de salmos, maior rei de Israel. Da linhagem deste virá nada menos que o Rei dos Reis, a saber, o Senhor Jesus. O homem segundo o coração de Deus. Então esta mulher nasce princesa, tornar-se-á uma rainha, e das duas partes, uma por ser filha de um rei e outra por casar-se com aquele que tornar-se-ia um rei.
Então essa mulher, ela tem toda a sorte de bênçãos, humanamente falando. Ela tem toda a sorte de tudo aquilo que a mulher deseja ter. Imagina, ela tinha empregadas, né? No caso, servas, riquezas, uma vida palaciana. Porém, nós sempre teremos um porém, ela não poderia gerar. Daí eu li o texto de João 13:7. O que eu faço agora não sabes, mas o saberás depois. Durante toda a vida, esse foi o estigma. Essa foi a rotulação, o estereopático de quando olhava-se para esta mulher. Essa mulher tem a bênção do seu pai, essa mulher tem a bênção do seu marido, mas não tem a bênção do Senhor. De que vale? Nascer princesa, ser filha do rei, ser mulher do rei, ter tudo isso, mas não ter o que uma serva comum poderia ter, filhos. Então você imagina que havia sobre esta mulher a amargura disso. E por vezes você lerá nas Escrituras que Mical procede-se de uma maneira equivocada e apresentando-se como uma mulher insatisfeita, infeliz, amarga. Não sei se foi por ocasião disso, mas creio que isso deve ter contribuído negativamente. Provavelmente isto tornou-lhe a se tornar o que ela se tornou. Uma mulher característica de alguém que se opõe, como quando Davi dançou na presença do Senhor em frente à arca. Agora a questão é, aquilo que para ela pareceu ser uma maldição durante toda a sua vida, aquilo que para ela pareceu ser uma desgraça durante toda a sua vida, agora tornou-se uma bênção. Você imagine se ela tivesse filhos. Seus filhos poderiam ser pedidos, aqui no caso dos gibeonitas, em sacrifício. Seus filhos poderiam ser enforcados. Pense ela olhando para seus sobrinhos sendo enforcados. E ela pode pensar consigo, ainda bem que eu não tive filhos. Aquilo que eu pensei que era minha dor, foi na verdade privação de dores ainda maiores. Então receba esta palavra em nome de Jesus. Até a esterilidade pode se tornar uma bênção. Eu sei que a bênção da vida ela é incomum. Não estou aqui menosprezando, pelo amor de Deus. Muito menos pensando abortivamente. Eu sempre serei em prol e em favor da vida. Mas eu estou dizendo-lhes que ela jamais entenderia. Ela jamais compreendeu isso até que aconteceu o ocorrido, em que seus sobrinhos foram enforcados. Ainda bem que ela não teve filhos. Caso contrário, eles seriam ou iriam para a forca. Então receba esta palavra em nome de Jesus. Há privações na sua vida que você não recebe hoje e que talvez você não entenda o porquê. Por que Deus privou-me de tal bênção? Por que tal milagre não chegou na minha casa? Por que acontece ali, acontece lá e não acontece aqui? Deus o sabe. Como diz Romanos 8:18, né? 8:28, melhor dizendo. Sabemos que todas as coisas cooperam. Então a melhor coisa a ser feita é descansar em Deus. É ter a paz de Deus arbitrária em nosso coração. Lá em Colossenses 3:14. Ter a paz de Deus como vara de medir, como via de regra, como compreensão, como entendimento de que essa é a vontade de Deus e estar nesta paz e saber que cabe a Deus soberanamente as maiores e melhores decisões. Eu não sei, você não sabe, mas Deus o sabe. Acredite, se houve permissão é porque há um propósito. E se Deus não permitiu, acredite, também tem um propósito. Nada melhor do que descansar em Deus. É o único método que nós utilizaremos para nos mantermos em paz. Diante de algumas realizações, diante de alguns sonhos, diante de alguns projetos que aparentemente parecem ter sido frustrados. Mas saibam, Jó 42:2, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem se frustrar. Então, descanse em Deus. Eu sei, assim como eu,
Há coisas que não aconteceu como desejávamos. Assim como eu, há coisas na sua vida, todos nós temos um porém. Há coisas da nossa vida que é João 13,7. A gente não sabe agora. A gente só vai entender depois. Então o melhor a ser feito é descansar em Deus, repousar nele. Porque Ele, o Senhor, sabe de tudo. Essa é a minha fala, no nome bendito de Jesus. Amém.